Você já percebeu que a Bíblia fala muito mais em unidade do que em uniformidade? Uniformidade é padronização externa, onde todos precisam pensar igual, agir da mesma forma, falar do mesmo jeito, seguir um mesmo modelo cultural ou litúrgico. Já a unidade é diferente, pois a unidade, biblicamente falando, ela nasce na comunhão, mesmo em meio à diversidade, baseado em um senso ou em um centro comum e não em uma igualdade ou igualdade externa. Um exemplo muito claro de unidade na diversidade é o corpo humano. Embora temos muitos membros, diversidade, o nosso corpo é único e funciona em plena unidade. Bem, se todos servimos ao mesmo Deus, por que a igreja muitas vezes parece ser tão desunida? Esta não é uma pergunta moderna. Ela já existia lá no primeiro século, com a formação das primeiras comunidades de fé. Sim, o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, ele estava preso em Roma por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, e nós vemos que no capítulo 4, e versículo de número 6, Paulo escreve: há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O tema da nossa reflexão, o devocional de hoje, dia 2 de janeiro de 2026, é um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. É a Trindade sendo revelada na unidade ou para unificar o corpo de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, enquanto escreve a sua carta, mesmo estando preso, que não era um local confortável, não era um local bom de se estar, era uma prisão, sentenciado à morte, mas mesmo assim, ele não escreve sobre ressentimento, ele não escreve sobre estar magoado com alguém ou por ter deixado de fazer algo, mas ele escreve sobre unidade. Sim, unidade. Em Efésios, no capítulo 4, versículos 4 a 6, nós vemos que Paulo exibe essa unidade, mesmo em meio à diversidade, de forma magistral. Em apenas esses versículos, ele revela a Trindade e mostra que a unidade da Igreja de Cristo nasce no próprio Deus. Paulo começa dizendo assim: há um só corpo e um só espírito. A unidade da igreja não começa nas pessoas, mas ela começa no Espírito Santo. Não existe um espírito para judeus e outro para gentios. Não. Não existe um espírito para um grupo e outro espírito para outro grupo. O espírito é um. Por isso Paulo enfatiza a um só espírito. E este espírito é ele quem forma o corpo de Cristo e o faz caminhar em unidade mesmo em meio à diversidade. Onde o espírito atua, a divisão perde força. Onde há brigas e onde há contendas e onde há dissensões, a unidade do espírito acaba sendo enfraquecida. A segunda forma que Paulo trata sobre unidade é quando ele declara que há um só Senhor. Aqui, no centro de tudo, em um só Senhor, está a base da fé cristã. Nós não somos unidos por cultura,
ou por tradição denominacional, tradição religiosa. Nós somos unidos porque Jesus é o centro de tudo. Ele é o Senhor. Note que muitas vezes algumas pessoas querem ter Jesus apenas como seu Salvador, mas antes a Bíblia afirma que ele, além de Salvador, é também o nosso Senhor. Jesus tem que ser o Senhor das suas atitudes e ações. Há uma só fé e um só batismo, porque há um único Senhor que governa toda a igreja. Servimos ao mesmo Cristo. Nós fomos salvos pelo mesmo sacrifício e devemos caminhar sob essa mesma autoridade. Paulo conclui aqui a sua revelação, manifestação da Trindade, dizendo que há um só Deus e Pai de todos, o qual é em todos e sobre todos. O Pai é a origem de tudo. Ele está sobre todos, age por todos e habita em todos. Aqui nós entendemos algo profundo. A Trindade não vive em competição, como muitas vezes muitos membros das nossas igrejas o fazem. A Trindade vive em plena e perfeita comunhão. Sim, pois o Espírito une, o Filho governa e o Pai sustenta todas as coisas. Esta Trindade de que estamos falando trabalha em perfeita harmonia. Esse é o modelo que Deus deixou para a sua igreja. A unidade cristã não é uma estratégia humana, não. Ela é um reflexo de quem Deus é. Mesmo sendo único, ele atua de forma trina, dividido em Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Essa é a teologia de Paulo e este é o caminho ou chamado para a igreja de hoje. Se esse vídeo foi bênção para a sua vida, não deixe de compartilhar com no mínimo uma pessoa e nos siga nas nossas redes sociais para que possamos divulgar com maior autoridade e poder o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.